E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, pessoal, comprometi. Vou fazer pequeno comentário sobre dois temas, três temas: sigilo fiscal, sigilo bancário e também vou falar um pouquinho sobre fiscalização tributária, tudo bem? Só para a gente situar um pouquinho que a gente vai falar, eu vou estar no artigo 195 do CTN e vou falar um pouquinho do artigo 198 do CTN e do artigo 6º da Lei Complementar 105, tá? E qual é a ideia? Só para boa tarde, Henrique. Só para a gente tentar entender a ideia aqui. Eu vou trazer alguns aprofundamentos desses temas por conta dessas provas agora que nós temos de segunda fase, né? Tanto a AGU quanto o PFN. Mas, enfim, quem está estudando para a Receita Federal também é um tema muito importante. A prova de fiscal tem a parte discursiva que pode explorar, porque esses três temas estão dentro ali da atividade fim, né, de um fiscal da Receita Federal. Então, vamos começar com o artigo 195 do CTN. E eu vou ser muito honesto com vocês, eu tô falando desses temas até por uma questão de comodidade. Quinta-feira eu estava na pós da UF, Escola Fazendária, falando para fiscais do estado do Rio de Janeiro sobre o tema fiscalização. Então o bate-papo foi bem bacana, deu pra gente trocar bastante experiências e eu falei, poxa, quer saber? Eu vou aproveitar agora, já que esse negócio está fresquinho, faça um periscope e deixe isso registrado aí, pelo menos por 24 horas, né? Então vamos lá. O artigo 95 do CTN, boa tarde, ele fala o seguinte: para os efeitos da legislação tributária não tem aplicação quaisquer disposições legais, excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais, produtores, enfim. O fisco, ele pode fiscalizar qualquer tipo de mercadoria, livro, documento, e o contribuinte não pode querer alegar nenhum tipo de limitação, ainda que essa limitação esteja prevista em lei. A dúvida é, será que é isso mesmo? Será que o fiscal, por exemplo, ele pode pedir para ver a correspondência, o e-mail que o contribuinte troca com seus fornecedores para descobrir qual o valor real da mercadoria comprada, se ele estiver desconfiando daquele na nota fiscal? E isso até certo ponto é comum, tá? Por mais que isso possa parecer absurdo, nós vamos discutir aqui alguns julgados do Supremo aonde o fiscal, vamos lá, você é engenheiro, você não fez faculdade de direito, você entra para sua passa no concurso, faz o curso de formação, abre o CTN falando que nenhuma limitação lhe pode ser imposta. Você pode simplesmente devassar a vida do contribuinte para descobrir se ele está ou não escondendo o real valor do fato gerador. Ponto, cai dentro. Pois bem, vamos ver que o Supremo ele pensa assim, calma, cara. Não é qualquer documento fiscal que você pode aprender, você pode fiscalizar, tá? Você pode aprender e fiscalizar documentos contábeis, documentos fiscais. E é importante que você lembre sempre da súmula 439 do Supremo. Se você estiver fazendo uma prova discursiva, você vai perder ponto se o examinador cobrar de ti poder de fiscalizar do fisco, áudio baixo. Gente, o pessoal tá baixo o áudio, alô? Grito mais, eu não tô nem na minha casa, eu tô na casa da sócia da minha esposa e eu vou ficar gritando na casa dela. Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar. Você não pode deixar a súmula 439 de fora de uma resposta que esteja te cobrando o poder do fisco de fiscalizar documentos, mercadorias. Por quê? Deixa eu fazer um beabá aqui para quem não está muito acostumado a trabalhar com o direito tributário, quem só estuda, enfim, quem só estuda, desculpa, eu sei que é feio falar isso, mas deixa eu melhorar a frase. Quem não tem experiência com a prática do direito tributário, pronto. Como é que funciona no dia a dia? O fiscal, ele chega com o chamado MPF. O que é o MPF? Lembra do artigo 196, que fala que todo o procedimento de fiscalização necessariamente deverá ser documentado, tá? E na área federal você concilia o artigo 196 com o artigo 7 do decreto 70235 de 72. Tudo bem? Então, todo procedimento tem que ser documentado necessariamente. E aí o fiscal, por exemplo, os meus pais são fiscais aposentados. Eu vou usar o exemplo do meu pai. Imagina que meu pai está passeando na rua, olha para um estabelecimento e pensa, pelo amor de Deus, esse cara
parece sonegador. Vou entrar lá dentro, né? Dar uma carteirada e pedir para o cara descer tudo quanto é livro contábil. Não pode fazer isso, cara. O fiscal não pode, por fonte própria, passar em frente ao estabelecimento e... Quer saber? Me dá aí teu LALUR, me dá teus livros contábeis. Essa é agora a fiscalização. Como é que funciona? O delegado da Receita Federal emite o chamado MPF, que não é Ministério Público Federal. Quando o assunto é fiscalização, MPF significa Mandado de Procedimento Fiscal. No mandado de procedimento fiscal, vai estar falando quais são os pontos de investigação. O fiscal ele vai chegar ali e vai fazer o seguinte, olha, eu vim aqui investigar, por exemplo, PIS/COFINS. O que você anda se creditando de PIS/COFINS? Então eu quero todos os livros fiscais relacionados a PIS/COFINS. E o fiscal apresenta esse MPF. Quando ele apresenta o MPF, ele pede os livros que são pertinentes a isso, ele dá início à ação fiscal. Ele lavra o que a gente chama de TIAF. O que é TIAF? Termo de início de ação fiscal. E esse termo, olha que seria uma questão interessante, né? Quais são as consequências práticas do fiscal lavrar o termo de início de ação fiscal, TIAF? Primeiro ponto que na prática isso significa é, a partir daquele momento, não se fala mais em denúncia espontânea relacionados àqueles tributos objetos de investigação. Quando o fiscal ele lavra TIAF, ele, através de um documento físico, ele diz que começou aquela ação fiscal, não se fala mais espontaneidade. E aí, filho, se o cara descobrir alguma coisa, vai pagar com multa de mora, multa de ofício, não adianta você agora querer falar que está devendo tributo. Caso você queira aprofundar mais ainda, lembra também que com a TIAF você atrai a incidência do artigo 173, parágrafo único do CTN. Você antecipa a contagem do prazo decadencial favorável ao contribuinte. Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza. O cara começa a fiscalização, necessariamente ela tem que terminar. A depender do prazo, você tem ali o artigo 7º falando de 60 dias, prorrogável por igual período, conforme o fiscal der continuidade através de atos escritos do processo de fiscalização. Todo procedimento de fiscalização tem que terminar. E ele termina com o chamado TEAF, que é o termo de encerramento da ação fiscal. O fiscal necessariamente, após preencher a TEAF, né, o termo de encerramento, que a gente chama na verdade o termo de encerramento, ele tem que apresentar o relatório fiscal. Ele tem que falar, o que tu viu ali, querido? Por mais que você não tenha visto nada na prática, ele tem que te falar. Ó, realmente não vi nada. Então ele te dá o relatório fiscal. Se for o caso, ele também lavra um auto de infração. Beleza? Então na prática assim funciona, só quis dar uma visão geral. E a pergunta é, quando o cara chega com o MPF, ele pode pedir qualquer tipo de livro? Ele pode querer fiscalizar, ter e-mail, correspondências? Quando você entra nesse assunto, você agora está entendendo que o fiscal chega com o MPF e quem faz o MPF é o delegado da Receita Federal, não é o auditor fiscal, o delegado que fala, fiscal, vai lá em tal contribuinte fiscalizar tal tributo. Você tem que se lembrar da súmula 439 do Supremo, que o poder de fiscalização está circunscrito àqueles pontos objetos de investigação. Se no MPF está falando que ele vai fiscalizar PIS/COFINS, ele não pode lavrar um auto de infração de IRPJ, de CSLL. Então, esse é o primeiro ponto. Você limita. E isso é muito importante porque, principalmente olhando para a PFN, olhando para a fiscal, olhando até mesmo para a prova de fiscal de Niterói, tem algumas provas aqui no horizonte que podem cobrar esse tipo de conhecimento. Então tá. Aí bacana. Aí você cai lá para o artigo 198 do CTN. Não vou nem entrar naquela questão do Supremo, questão de domicílio, que é bastante interessante. É interessante você entender o seguinte. Será que o fiscal pode entrar no estabelecimento do contribuinte sem mandado judicial, sem ser convidado a entrar à força, apreender tudo que é da mercadoria? Aí tu lembra daquele julgado do Supremo, o HC 82788, que ele fala para você que não, porque você entende o estabelecimento, mesmo o escritório de contabilidade, como uma projeção do conceito de domicílio. E aí você precisa de mandado judicial e por aí vai. E aí a questão agora é a seguinte, quando você
fiscaliza o contribuinte, necessariamente você vai ter acesso a diversas informações econômicas e financeiras daquele contribuinte. E aí entram dois institutos que normalmente os alunos confundem bastante, que é o sigilo bancário e o sigilo fiscal. Não são sinônimos, tá? Sigilo bancário é uma coisa, sigilo fiscal é outra. Muita gente confunde isso. Bom, vamos lá. O que é sigilo fiscal? Sigilo fiscal, cara, você encontra ele no caput do artigo 98 do CTN. 198 do CTN. São aquelas informações econômicas e financeiras do sujeito passivo que você tem acesso, do sujeito passivo ou de terceiros, você tem acesso em razão dos seus poderes de fiscalização. Então ali você, por exemplo, vai descobrir se o cara está ou não está devendo, quanto que ele cobra dos seus fornecedores, dos seus clientes, margem de lucro, o que ele compra dos seus fornecedores, quem são, quanto ele paga. Tudo isso vale dinheiro, tudo isso são informações sensíveis àquele business, que você só descobriu porque você tem esse poder fiscalizatório. Então qual é a ideia? Você não pode fornecer para mais ninguém esse tipo de informação. Vamos aprofundar? Eu sei que tu conhece o artigo 198, tá? Mas na área federal, se você está fazendo prova da PFN, dá uma lida na portaria da Receita Federal do Brasil, 2344 de 2011. Portaria RFB 2344 de 2011. Essa portaria regulamenta a forma que os fiscais deverão tratar do tema sigilo fiscal, tá? Inclusive, ela diz o que ela, Receita Federal, entende como sendo sigilo fiscal, no artigo 2º. E aí ela dá exemplo, por exemplo, assim, dá exemplo, por exemplo, é ótimo, dá exemplo. Qualquer informação do contribuinte ou de terceiro relativa a renda, rendimento, patrimônio, débito, crédito, dívida, movimentação financeira, livro caixa, tu vai descobrir patrimonial, você vai ter acesso ao inventário dele. Qualquer informação que revele negócios, contratos, relacionamento comercial, fornecedor, cliente, volume, valor de compra, projetos, processo industrial, fórmulas, composições, fatores de produção, tudo isso a portaria entende como sendo protegido pelo sigilo fiscal. E aí entenda, se você quebrar esse dever de sigilo fiscal, qual é a consequência prática disso? A consequência vai estar lá no artigo 6º dessa mesma portaria. O artigo 6º fala o seguinte: se você quebrar o seu dever de sigilo fiscal, e o mesmo vale para o procurador da Fazenda Nacional, qualquer que seja, qualquer funcionário do Executivo Federal, você vai incorrer na pena do artigo 132, inciso 9, da sua conhecida Lei 8.112. É demissão. Você será demitido, tá bom? Então perceba, se você quebrar sigilo fiscal, você é demitido, tá ok? Então beleza. Algumas informações não são consideradas protegidas pelo sigilo fiscal. O parágrafo 1º, perdão, do artigo 2º dessa portaria explica pra gente quais informações são essas. Aí tem dados cadastrais do sujeito passivo, informações agregadas, eu vou explicar o que é isso, informação econômica agregada, dados cadastrais relativos à regularidade fiscal. Mas aí tem uma pegadinha. Um conceito que a portaria trabalha de sigilo fiscal e sigilo funcional. Ela fala o seguinte: não é porque o dado não é protegido por sigilo fiscal que você vai poder fornecer para qualquer um. Exemplo bobo, CNPJ. Você sabe lá o CNPJ daquele estabelecimento, daquele contribuinte, porque você é um procurador da Fazenda Nacional, está ali com uma CDA na tua frente. Aí alguém te pede essa informação, você não pode fornecer. Não porque seja esse dado protegido por sigilo fiscal, mas porque, segundo a portaria, é sigilo funcional. E está lá previsto na Lei 8.112, artigo 116, inciso 8. E aí, se você fornecer esse dado que é protegido por sigilo funcional e não por sigilo fiscal, a sua pena é mais branda, é pena de advertência. Mas ainda assim você será penalizado. Então perceba que a ideia é a seguinte: é bico calado, vamos colocar assim.
vamos lá. O que eu te aconselho para uma prova? Vai estudar sigilo fiscal, pega os exemplos da portaria que eu acabei de te passar, a portaria 2344, o artigo 2º, e quando o examinador te cobrar, o que é sigilo fiscal? Você conceitua com o caput do artigo 198, mas para não ficar algo muito amplo, muito vago, informações econômicas e financeiras do contribuinte, do sujeito passivo de terceiros, o que é isso? Tu traz esse exemplo que a própria Receita Federal te dá. Não tem como você errar. Uma questão assim. Tá ok? Bacana? Então isso é sigilo fiscal. Agora perceba, você não vai considerar quebra de sigilo fiscal o intercâmbio entre a administração tributária, o próprio parágrafo 2º ele garante isso, né? O que há na verdade é uma transferência de dever de sigilo, beleza? E Jéssica, o que foi Jéssica? Ó, fica aí, fica caladinha aí só escutando, tá bom? Então há na verdade uma transferência do dever de sigilo, beleza? E você não vai considerar também quebra de sigilo fiscal, representação fiscal para fim penal, inscrição em dívida ativa, informação sobre parcelamentos. Isso você pode divulgar e você pode ter acesso. Agora, perceba, o procurador da Fazenda, o fiscal, não pode ele fornecer essas informações a ninguém. O que a própria Receita Federal fala é o seguinte: você não pode falar nada para ninguém. Eu, Receita Federal, criarei os meios institucionais para que essas informações sejam divulgadas. A ideia basicamente é essa. E o que vai ser considerado sigilo bancário? Só para a gente diferenciar bem. Bom, então você entendeu que sigilo fiscal é aquilo que você vai descobrir porque você tem poder de fiscalização e, putz, é inevitável que você descubra informações econômicas e financeiras do sujeito passivo. Ponto. Você vai ter acesso a isso. Sigilo bancário, na verdade, vai falar daquelas informações ligadas à movimentação financeira lá nas instituições financeiras. O quanto o cara tem na conta dele, o quanto ele movimentou, para quem depositou, quem sacou dinheiro, que investimentos ele tem, em nome de quem. Isso você, fiscal, não tem acesso. É o banco quem tem acesso. E não confunda sigilo bancário, quebra de sigilo bancário, com o financeiro. Quem está antenado, quem trabalha com direito tributário, já está de olho no chamado financeiro. O que é o raio do financeiro? É uma obrigação acessória que foi criada quinta-feira passada, super recente, que obriga as instituições financeiras a informarem a movimentação no determinado período, que está lá na própria instituição normativa, que aquele contribuinte teve. Aí você pensaria, pô, mas isso não é quebra de sigilo bancário? Não. Ela só fala o seguinte: Jéssica Lourenço movimentou na sua conta bancária no ano de 2015 o valor de 5 milhões de reais. É só isso. A Receita Federal não está pedindo para que o banco informe quem depositou dinheiro, quem sacou, quais aplicações financeiras a Jéssica tem. Isso é para a Receita Federal apenas acender o alerta. Imagina que a Jéssica Lourenço informe o seguinte: na declaração de ajuste anual, ela informe que ela teve ganhos tributáveis de 150 mil reais. Só que aí vem um banco dela e fala que ela movimentou na conta 5 milhões. Pronto, cai na malha fina. A ideia é essa. A ideia é só essa. Então isso é uma obrigação acessória que não é quebra de sigilo bancário. Aí a discussão é, então tá, o que é sigilo bancário? Sigilo bancário é eu pegar o extrato da conta da Jéssica daquele ano e ver tudo que ela fez, tudo que ela movimentou, quem depositou, quem sacou, tudo bonitinho. A pergunta é: a administração tributária pode fazer isso? E a dúvida, atualmente, cenas para os próximos capítulos.
Como é que está a história? Que você deve conhecer essa história. O artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001 possibilita, desde que haja procedimento, né, processo administrativo prévio instaurado e tudo mais, ele possibilita. E aí todo mundo conhece, todo mundo... Isso é uma coisa que, assim, muito do curso que eu estou ministrando para a segunda fase da PFN, só de resolução de peças, e uma das peças, foi, se não me engano, parecia uma questão discursiva, que trabalhava com sigilo bancário. Muita gente parou naquela informação que todo mundo conheceu, né? Que é o RE 389-808 do Supremo, lá do Paraná. Que o Supremo fala que sigilo bancário é espécie, perdão, de sigilo de dados, estaria protegido pelo artigo 12, artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Assim, você só poderia quebrar naqueles casos específicos previstos no inciso 12 e mediante intervenção do Poder Judiciário. Acontece que em 2010 o Supremo cassou essa liminar na ação cautelar 33. Ele cassou essa liminar. Isso em 2010, foi por 6-4. E hoje nós temos diversas ADIs esperando julgamento. Para falar duas, a 2386, a 2397 e um RE, com repercussão geral reconhecida. Tem que acompanhar o RE 601-314 de São Paulo. O próprio STJ está cruzando os braços, né? O STJ, quando chega, exemplo aqui do RE, desculpa. Tem um STJ aqui que está... Ai, não anotei aqui. Mas enfim, o próprio STJ está cruzando os braços, está esperando o Supremo se decidir. Então, o resumo da ópera, esse artigo ainda continua vigente, do artigo 6º da Lei Complementar 105. A gente não teve ainda uma ação em controle abstrato que retirasse esse artigo, está tudo esperando julgamento. Então, assim, se você está fazendo uma prova para o fisco, eu acho interessante você tomar uma postura de defender que esse artigo é constitucional. E aí eu recomendo que você leia, estude um pouquinho mais para ter argumentos, fundamentação para defender que esse artigo é constitucional. E não fique só com aquela visão pró-contribuinte de que esse artigo viola o sigilo de dados e tudo mais do Supremo, que é só o que vocês normalmente falam. Na verdade, você tem que conseguir defender o oposto, que esse artigo é constitucional. Então perceba, uma coisa é você ter o sigilo de dados, que é aquilo que naturalmente a autoridade tributária terá acesso em razão dos seus poderes de fiscalização. Outra coisa é o sigilo bancário, que são informações que ela não tem acesso. Ela precisa que uma instituição financeira informe a ela. E sigilo bancário não é igual ao e-financeiro, que são as informações eletrônicas, obrigações acessórias que o contribuinte deverá fornecer, mas se restringe apenas à movimentação financeira em absoluto num determinado período de tempo. Tudo bem? Tranquilo? Resumindo, o que eu falei hoje? Só para a gente fechar aqui, que eu não almocei ainda. Eu falei do artigo 195 do CTN, do poder do fisco de fiscalizar mercadorias, livros, documentos. Fiz um panorama de como é que funciona a fiscalização, né, com o MPF, TIAF, terminando com o relatório fiscal e o termo de encerramento. Esse poder, você tem que sempre olhar o que o fisco pode pedir para o contribuinte exibir, que tipo de livros fiscais, que tipo de documentos. Leia a súmula 439 do Supremo e veja que ele só pode pedir para o contribuinte exibir o que está dentro do MPF, do mandado de procedimento fiscal, não é qualquer coisa que ele pode pedir para que seja exibido. Inclusive, perceba, o fisco não pode adentrar no estabelecimento do contribuinte sem o mandado judicial, se o contribuinte assim não o quiser. Então, né, tem aquela questão do domicílio, do conceito de domicílio, e falamos do sigilo fiscal e sigilo bancário. Eu pedi para você complementar a tua definição de sigilo fiscal com caput do artigo 198,
complementando com o artigo 2º da portaria 2344 da Receita Federal do Brasil. Ali você vai ter exemplos para o artigo 198. Tá ok? Falamos rapidamente o que temos informações que não são consideradas protegidas por sigilo fiscal, mas serão consideradas protegidas por sigilo funcional. De modo que você não pode divulgar nada. Divulgou informação protegida por sigilo fiscal, pena de demissão. Sigilo funcional, pena de advertência. Tá ok? E a questão do sigilo bancário, cena para os próximos capítulos, fizemos a diferença. Vamos aí ver o que o Supremo vai falar nesses julgados, tá bom? Meus amigos, qualquer dúvida, entre em contato comigo, um forte abraço. Queria só bater esse papo rápido com vocês. Sucesso, bons estudos. Mandem mensagem lá pelo Face, pelo Twitter, whatever. O que interessa é a gente bater um papo, se conhecer e tirar tua dúvida, tá ok? Forte abraço para você, até a próxima.